E aí, meu povo bonito, tudo bem? Vamos começar outra aula, vamos continuar na América Latina. Dessa vez a gente vai falar sobre os aspectos humanos dessa sub-região da América. Quando a gente fala dos aspectos humanos, obviamente a gente está falando sobre análise da sociedade. Primeira informação, a América Latina, assim como a África, como a Ásia, ela é uma região de grande diversidade étnica cultural, né? Ela é uma região extremamente rica do ponto de vista musical, do ponto de vista linguístico, das festas, tradições, folclores, do ponto de vista da culinária, enfim, né, nós somos um povo irmãos, né, somos um povo de grande fraternidade, mas com grande diversidade. Né? As características culturais dentro do Brasil já são diversas, imagina numa área de um continente ainda maior, certo? Então a primeira coisa que a gente pode observar é a grande diversidade étnica cultural. Né? Mesmo dentro da América Espanhola, a gente tem diferenças linguísticas, algumas variantes linguísticas, né? Alguns dialetos que a gente tem dos povos pré-colombianos que ainda são falados, certo? Enfim, a gente tem uma grande diversidade de populações nativas, indígenas, de populações europeias, africanas, asiáticas que se assentaram na nossa região, ok? Vamos lá. Quando a gente analisa um continente, a gente sempre precisa lembrar que a gente tem que observar onde essa população vive, né? Então, quem são os habitantes? Uma grande diversidade étnica. Onde eles estão? Qual que é a distribuição populacional dessa galera? Já vamos ver. E também quanto é a população desse país. O Brasil aqui está errado, tá? O Brasil está em sexto hoje como país mais populoso. Mas enfim, na América Latina a gente tem 47 unidades políticas, entre países independentes e possessões, e temos uma população que passa facilmente dos 500 milhões de habitantes. Temos dois países altamente povoados, o Brasil com 211 milhões de habitantes e o México com 130 milhões de habitantes, e temos países de ocupação relativamente grande, né, de população relativamente grande, como é o caso de Colômbia, Argentina e Peru, né? Colômbia com 50 milhões de habitantes, a Argentina com 45 e o Peru com 30 milhões de habitantes. E praticamente para, porque daí os outros países eles vão apresentar populações aí da ordem de 15, 20 milhões de habitantes. Então a gente percebe que a população ela é concentrada basicamente em dois países. Brasil e México juntos têm aí cerca de 340 milhões de habitantes, mais da metade da América Latina. Então tem uma população bastante grande e ela não é tão bem distribuída. Por exemplo, as Ilhas Falkland ou Malvinas, né, que é uma possessão inglesa, tem 3 mil habitantes. Né? Um paizinho ali, ó, Bermuda, 60 mil habitantes. Tá? Então percebam que a gente tem grandes diferenças entre o tamanho das populações. Tá? Sobre a distribuição populacional, este mapa, né, ele mostra para a gente a densidade demográfica e também as principais cidades. Este círculo verde grandão aqui é a cidade do México, cidade, né, gigantesca com mais de 10 milhões de habitantes, assim como as áreas de Buenos Aires, São Paulo e Rio de Janeiro, né, pegando as regiões metropolitanas, a cidade principal e as circunvizinhas. Tá? O que a gente enxerga? Quanto mais vermelho, quanto mais escuro, maior é a concentração de habitantes. Quanto mais claro, menor é a concentração de habitantes. Então a gente consegue enxergar aqui alguns pontos de vazios demográficos e também de grandes concentrações. Primeiro vazio demográfico, vamos lá. Norte do México, deserto, vazio demográfico. Interiorzão da América do Sul, floresta amazônica, vazio demográfico. Áreas próximas à região do Oceano Pacífico, aí a gente tem uma mistureba, Cordilheira dos Andes / desertos de Atacama e Patagônia. Então a gente tem 3 grandes, vamos dizer assim, vazios demográficos na América Latina. Beleza? E claro, por sua vez, a gente tem grandes áreas de ocupação. Vamos ver
detalhadamente quais são essas áreas. Na América Central, né, América Central, continental e insular, ou né, os arquipélagos, as grandes Antilhas, pequenas Antilhas, enfim, a gente tem cerca de 93 milhões de habitantes na América Central. O país mais populoso é Guatemala, seguido depois por Cuba, República Dominicana, né? As possessões, que são esses territórios normalmente pequenininhos, nessas micro-ilhas que fazem parte das pequenas Antilhas, elas mal passam todas somadas de 2 milhões de habitantes, né? Ó, Martinica, Aruba, Dominica, Ilhas Caimã, Montserrat, Falklands, enfim, são pouquíssimos habitantes, então mal passa dos 2 milhões de cidadãos. É legal dizer que eu tenho uma densidade demográfica na América Central relativamente grande. Por quê? Território muito pequeno para uma população relativamente grande. Densidade demográfica é medida por habitantes por quilômetro quadrado. Então eu pego a população e divido pela área, eu vou chegar na América Central a 107 habitantes por quilômetro quadrado, com uma distribuição muito irregular, né? Na porção continental, a gente observa que na área do Oceano Atlântico a gente tem alguns vazios demográficos. O que significa isso? Áreas pantanosas. Eu não vou ocupar uma área pantanosa, tá? Já na região do Oceano Pacífico é onde a gente enxerga, né, a maior concentração populacional. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Tá vendo? Oceano Pacífico, né, a gente tem uma maior concentração populacional do que no Oceano Atlântico. Oceano Pacífico, eu tenho solos férteis, desenvolvimento da agricultura. Se eu desenvolvo a agricultura, eu tenho alimento. Se eu tenho alimento, eu tenho população, certo? E na parte insular, o povoamento ele vai estar principalmente nas áreas litorâneas. Qualquer área é próximo ao litoral, confesso, né, porque os países são relativamente pequenos. E próximos às cidades portuárias, né? Motivos óbvios, eu tenho uma produção agrícola, eu preciso escoar essa área e essa produção. Então vou ter grandes e importantes cidades, né, no litoral e, consequentemente, uma grande concentração de pessoas. O México ele tem uma densidade demográfica de 67 habitantes por quilômetro quadrado, é quase 3 vezes maior do que a do Brasil, só que a distribuição é irregular. No norte do México eu tenho um clima seco, eu tenho um clima árido, eu tenho uma área mais montanhosa. Então, o norte do México, eu tenho um vazio demográfico. Deserto, acabamos de falar. Já nas áreas mais ao sul e central do país, a gente tem ocupações por condições históricas, por exemplo. Ocupações, entendam, grande concentração populacional, tá? Por motivos históricos. Civilização asteca vivia nessa região. No sul do México, em algumas áreas, eu tenho cidades que foram construídas a partir das cidades maias. Motivos históricos. Tá? O clima ele é mais ameno no sul do México. Áreas mais planas favorecem também o desenvolvimento da agricultura e os assentamentos humanos. Então o México tem essa diferença. Norte pouco povoado, sul mais densamente povoado. E a América do Sul? A América do Sul só tem 28 habitantes por quilômetro quadrado, é a menos povoada, né, porque eu tenho grandes vazios demográficos, floresta amazônica, Cordilheira dos Andes, desertos do Atacama e da Patagônia, certo? A população também é distribuída de forma muito irregular. Se a gente observa, né, a gente vai ver que as áreas mais escuras estão no Brasil, a área mais populosa da América Latina, né, o país mais populoso da América Latina, litoral atlântico. Por quê? Porque a colonização começou no litoral atlântico. Então tem uma grande concentração populacional na América do Sul, na porção atlântica. Na regiãozinha mais próxima ao Oceano Pacífico, eu tenho núcleos relativamente povoados, porque ali foi onde a América Espanhola começou a se assentar e criou cidades portuárias para exportar os produtos da América Espanhola, certo? Então a gente tem uma distribuição irregular. Basicamente o litoral é ocupado e o interior a gente tem os vazios demográficos. Tudo bem? Tranquilo, né? Bom, sobre o crescimento vegetativo, que é uma análise extremamente importante também quando a gente fala da população. O crescimento vegetativo é a diferença entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. Ele vai trazer para a gente o quanto a população de um país cresce naturalmente, sem a influência das migrações. Tá?
O crescimento vegetativo na América Latina ele tem caído muito nos últimos anos, porque a região vem se modernizando. Somente 3 países possuem taxas acima de 2% e são considerados crescimentos vegetativos altos. Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Turcas e Caicos e Ilhas Caimã. São essas 3 áreas microscópicas que têm um crescimento vegetativo considerado elevado. O restante da América tem taxas, médias ou baixas de crescimento vegetativo. Significa que a maior parte dos países já estão na terceira fase da transição demográfica. Significa que as taxas de natalidade estão caindo. Se a taxa de natalidade cai, eu tenho menos jovens, significa que eu terei mais adultos e mais idosos. Então a gente pode afirmar que a América Latina ela vem numa onda de envelhecimento populacional. Por quê? Porque as taxas de crescimento vegetativo são cada vez menores. Olha o Brasil, 0,73. Uruguai, 0,27. Significa que a população do Brasil cresce 0,73% ao ano. Praticamente nada. Isso daí dá mais ou menos aí 1,5 milhão de habitantes. É pouco. O Uruguai a situação é ainda menor. O Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes. Vamos ver se a gente tem a população do Uruguai aqui. Não tem do Uruguai, mas 3,5 milhões de habitantes. Vai crescer 0,27% de 3 milhões. Cresce praticamente nada. São 60 mil pessoas. Eu sou ruim de conta, hein? São 60 mil pessoas que crescem no Uruguai por ano. É um número muito baixo. Tá? Bom, por que o México vem reduzindo suas taxas de crescimento vegetativo? Rápida urbanização, a partir dos anos 70 e dos anos 80, o México se urbanizou na cidade, a população tem mais acesso a métodos contraceptivos, a informação, consequentemente eu tenho melhoria na qualidade de vida e queda nas taxas de mortalidade e de natalidade. A natalidade cai mais rápido do que a mortalidade. Então o CV, o crescimento vegetativo, é reduzido. Hoje no México é de 1,12%. Tá? É um número muito baixo. Na América Central onde a gente tem as maiores taxas de crescimento vegetativo, mas muitos países começaram a ter queda a partir dos anos 80 também, por conta, da já mencionada urbanização. As regiões estão se urbanizando, atraindo pessoas para a cidade, com mais acesso à educação, à informação e ao uso de métodos contraceptivos. O elevado custo de vida na cidade, certo? Tudo isso faz com que a população tenha menos filhos. Tá? Outra coisa que é legal é a generalização da educação escolar. Eu visitei a América Central em 2015 e 2016, e em 2015 eu lembro de estar na República Dominicana e ter visto uma propaganda de um candidato à presidência que ele queria tornar a educação universal. Significava que a educação em 2015 não era obrigatória no país. Olha que muito louco, né? Espero que agora seja obrigatória. Enfim, então, se você incentiva a educação, você vai melhorar a condição de vida dessa população, vai reduzir o crescimento vegetativo, porque a população mais estudada conhece e sabe como evitar a gravidez indesejada. Outro ponto importante, América Central, Caribe, praias maravilhosas. O turismo tem incentivado a redução também do ritmo de crescimento vegetativo, porque a população ela sai do campo, onde ela teria muito filho, e ela vai viver na cidade para trabalhar dentro do setor turístico, no hotel, no resort, no restaurante, como guia, enfim. E ele vai ter menos filhos. Eu tenho uma mudança na vida tradicional que era no campo. E por fim, a modernização desses países. Isso acontece na América Central, na América do Sul e no México. A gente tem a inserção da mulher no mercado de trabalho. A mulher não é mais vista como um objeto, como mãe, como dona de casa. A mulher é vista como ela deve ser vista, como um ser social, um agente social que produz e gera riqueza, certo? Que pode fazer o que bem quiser. E, a partir dos anos 80 e dos anos 90, isso começou a ter um maior crescimento. A gente tem tido talvez uma maior justiça de gênero. Não chegamos à igualdade, está muito longe, mas talvez uma maior justiça. A gente está compensando os erros do passado. Tá?
América do Sul eu já falei, né? A urbanização, a elevação de renda, o turismo, a inserção da mulher no mercado de trabalho, tudo isso faz com que o crescimento vegetativo aqui na América do Sul seja bastante baixo. E quando eu falo América do Sul, né, ó, Argentina 0,9, Brasil 0,7, Uruguai 0,2, Paraguai 1,18, Equador 1,28, Bolívia 1,5. Significa que esses países eles têm, né, tido uma redução. Se a gente pegar a Bolívia no ano de 2010 era 2,2, agora é 1,5. Significa que tem tido uma melhoria. O mesmo para o Paraguai. O Paraguai em 2000 era de 2,5%. Era um crescimento vegetativo muito alto. Tá? Então a gente tem transformações. E nós temos alguns países com crescimento vegetativo negativo, que a população está reduzindo. É o caso de Cuba, de Porto Rico e de Trinidad e Tobago. O caso de Porto Rico é engraçado. Porto Rico é uma possessão dos Estados Unidos, é um território que pertence aos Estados Unidos. Então o que acontece? A população jovem está mudando para os Estados Unidos. E essa população jovem, né, esses jovens adultos que teriam filhos, eles não estão em Porto Rico, eles estão nos Estados Unidos. Então a galera de Porto Rico não tem filho, porque eu tenho população muito idosa ou muito jovem, certo? Desculpa. Enfim, então a gente tem ritmos de crescimento vegetativo muito diferentes, né? No caso das Ilhas Virgens Britânicas, a galera tá fazendo filho mesmo, tá? Sobre a estrutura da população, a gente vai encerrar por aqui, que fala sobre a distribuição da população por faixa etária e por gênero, né? Analisando o crescimento vegetativo e a pirâmide etária, a gente consegue identificar a estrutura da população. A primeira é o México. 2000 e a projeção para 2050. A base da pirâmide mexicana vem enxutando. Se a base fica mais estreita, significa que eu tenho menos nascimentos, né? A população mexicana deixa de ser jovem e passa a se tornar mais velha, adulta e idosa. Olha essa faixa aqui, ó, acima de 60 anos. Eu não sei riscar em linha reta. Vamos lá. A faixa da população aqui, ó, acima de 60 anos, é muito maior em 2050 do que em 2000. Então significa que a população mexicana tende a ficar mais velha. Essas transformações são por causa do que a gente acabou de falar. Urbanização, inserção da mulher no mercado de trabalho, riqueza, acesso a métodos contraceptivos, certo? Nesse sentido, a gente tem a mudança da estrutura etária. Menos jovens, mais adultos e muito mais idosos. Isso não acontece só no México. Tá? Isso acontece em outros países, como Porto Rico, Cuba e Trinidad e Tobago, que tem muitos idosos. Tá? Já outros países, como Guatemala, Nicarágua e Jamaica, a base da pirâmide etária deles ainda é muito larga. Né? Eu tenho um número muito grande de nascimentos, porque são países mais pobres, menos desenvolvidos. Tá? Então a gente consegue enxergar essas diferenças. Cuba, por exemplo, tem um número muito elevado de idosos. O IDH cubano é muito grande, a expectativa de vida em Cuba é muito grande. Né? Então eu tenho muitos idosos. A população vive mais, eu tenho mais idosos. Certo? Na Guatemala, na Nicarágua e na Jamaica, a expectativa de vida não é tão alta, mas em compensação o número de nascimentos é muito grande. Por isso que a gente tem essa bizarrice de 34% da população guatemalteca ser de jovens. Na América do Sul, não temos diferenças, né? É a mesma parada do que acontece na América Central. A gente tem países com muitos jovens e países com elevado número de idosos. O Uruguai é o país que tem um crescimento vegetativo negativo, então eu vou ter muito idoso. Seguido de Argentina, Chile e o Brasil. O Brasil não tem população velha não, né? Tá abaixo da média mundial. Não sei porque tá nesse gráfico aí, mas enfim, finge que tá aí. Tá? Já países como a Bolívia, que a gente viu que tem um CV ainda elevado, né, 1,5, se eu tenho um CV relativamente elevado, significa que eu vou ter muitos jovens, né, vou ter um número de nascimentos muito grande, certo? Então a gente vai dividir em dois grupos. Primeiro grupo de juventude elevada, segundo grupo de envelhecimento elevado. Primeiro grupo, países mais pobres com elevada taxa de natalidade. Não é como elevada, né? Eu não sei escrever. Com elevadas taxas de natalidade. Isso indica que eu tenho muitos jovens e poucos idosos. A pirâmide etária desses países vai ser aquela pirâmide tradicional.
né? Vai ser um topo muito estreito, porque eu tenho poucos idosos, e uma base muito larga. Então eu tenho aqui população de jovem em abundância, população de adulto média, e a população de idosos é muito pequena. Do outro lado, a gente tem países em melhor situação socioeconômica, com melhor IDH, com mais grana e com melhor infraestrutura. Ou seja, eu tenho países com mais expectativa de vida, né? Países que controlam as taxas de natalidade. O Brasil tem distribuição de preservativos, certo? É gratuito. Então, em teoria, isso faz com que nós tenhamos menos filhos do que os outros países que não adotam medidas contraceptivas. A base da nossa pirâmide, ela não vai ser tão largona, né? A base da nossa pirâmide ela vai começar a ficar mais estreitinha, né? Vai ser quase o formato de um pulmão, né? O número de jovens já não é tão diferente dos países desenvolvidos. E a gente vê o número de idosos cada vez maior, como é o caso do Uruguai, 15% da população é idosa. Ok? A gente tem uma comparação da pirâmide do Uruguai e da Bolívia. Lembra? Bolívia, situação ainda precária, muitos jovens, a base ainda é muito larga. Uruguai tem poucos nascimentos, a gente vê que a base está reduzindo. Significa que no futuro vai faltar mão de obra para essa galera aí. Certo? Enfim, então quando a gente analisa a estrutura de um país, a pirâmide etária e o crescimento vegetativo, a gente consegue identificar o nível de desenvolvimento socioeconômico dele. Olhando aqui o Uruguai, eu vejo. É um país que tem muitos idosos, saúde é boa. É um país que tem cada vez menos jovens. A educação, ela tem dado certo, porque se a população ela é bem educada, tem conhecimento sobre os métodos contraceptivos e evitar gravidez indesejada, vai ter menos filhos, né? Na Bolívia a situação é um pouquinho pior. Tem poucos idosos, quer dizer que as condições de saúde lá não são tão boas, não são tão positivas. Eu tenho a base larga, tem muito nascimento ainda, eu não tenho uma política de controle de natalidade. Certo? A aula de hoje era isso. Até breve.